O tempo acabou. O memorando entre os Estados Unidos e o Irã expirou sem nenhum acordo para acabar com a guerra. Surpresa, surpresa. Jared Kushner se reúne com delegados do Hamas no Egito, enquanto soldados israelenses na linha de frente de Gaza dizem que os terroristas estão explorando as regras de engajamento e testando o cessar-fogo. Estamos vendo sinais de alerta de outro 7 de outubro. E ignorando tudo de novo? E em notícias melhores, a flotilha com destino a Gaza encontrou outro obstáculo, literalmente. Bem-vindos de volta, pessoal, ao nosso estúdio aqui em Jerusalém com o meu maravilhoso painel. E hoje estamos discutindo assuntos bem sérios. 60 dias. Quem diria? Para ser sincera, eu nem lembro quando a contagem começou, quando parou, se recomeçou há 2 semanas ou há 1 semana ou se está recomeçando. A questão é que essa contagem acabou hoje. O que isso significa? Será que realmente é uma coisa boa o Trump estar ganhando tempo e sufocando economicamente a República Islâmica? As pessoas realmente estão enfrentando escassez, dificuldades e talvez, em breve, não consigam mais pagar seus soldados. Ou será que eles estão nos enrolando para ganhar tempo por causa do Estreito de Hormuz? Trump está apenas esperando pelas eleições de meio de mandato, que é o que eu sinto, e o que vai acontecer depois disso. Emily, o que está acontecendo com o Irã? E esse memorando de 60 dias, chegando ao fim, significa alguma coisa? Não. Eu não acho que signifique. Eu acho que não significou nada desde o começo. Obviamente, Trump está tentando ganhar tempo. Eu também acho que, muito provavelmente, é por causa das eleições de meio de mandato. Eu ainda rejeito isso. Eu ainda não acho que isso seja uma coisa aceitável de se fazer, embora eu entenda. Mas a situação no Irã agora está realmente catastrófica economicamente. Quero dizer, as pessoas literalmente não conseguem comprar pão. Elas certamente não conseguem comprar coisas como carne. E esse não é um país pobre, tá? Esse é um país muito rico em recursos, altamente educado e muito avançado. Não é como alguns outros países sobre os quais ouvimos falar de situações assim. Não deveria nunca ser assim. E ainda assim, sabe, as pessoas não conseguem. Elas estão pagando pão em parcelas. Até elas mesmo literalmente ricas. não conseguem. A moeda está em hiperinflação. Inflação nesse ponto agora. Também não há energia dentro do Irã, uma das nações mais ricas em recursos energéticos do mundo. Eles estão importando gás para as pessoas dentro do Irã. Quero dizer, é uma situação realmente catastrófica. E isso é por causa do bloqueio dos Estados Unidos. Dito isso, não há alternativa. Acho que as pessoas não percebem isso, sabe? Ok, talvez eles não estejam lançando bombas agora, mas isso na verdade fornece, qual é a palavra certa? Aplica uma pressão muito severa sobre o regime, a ponto de que, se for mantida adequadamente, pode derrubar o regime. Mas as pessoas vão para as ruas em breve se isso continuar. Bem, é isso que estou dizendo. Em 1979, um dos maiores motivadores para derrubar o Shah foram os bazares. Os bazares são a classe empresarial, eu acho. Quer dizer, eles já não estão no ponto de sair às ruas? Sim. O que vai ser preciso? O que vai ser preciso? Sim, bom, eu acho que a questão aqui não é que eles não vão sair às ruas. Já vimos protestos em pequena escala durante a guerra, depois da guerra. Já houve um pouco disso. Mas toda vez que isso acontece, você sabe, eles mandam a guarda revolucionária e atiram nas pessoas. E a crueldade contra o povo iraniano tem aumentado quase todos os dias. Quase todo dia surge uma nova lei proposta ou aprovada que reprime ainda mais o povo iraniano. Você sabe, há poucos dias eles disseram que agora é crime até criticar as execuções. Estão implementando ainda mais leis agora. Obviamente, não há liberdade de expressão, liberdade de reunião, ninguém pode protestar. E, na verdade, eles estão tomando medidas pequenas, como asfaltar as ruas de paralelepípedo para que as pessoas não saiam. Então, não é para que elas não saiam, mas para que as forças da Guarda Revolucionária e as forças Bagid possam chegar aos locais mais rápido, sem obstáculos. Quero dizer, é uma loucura. A que ponto eles estão chegando para impedir qualquer tipo de protesto? É uma loucura. E mesmo assim, Shoshana nem sequer recebe uma menção nas notícias, de qualquer forma. Acho que o mais louco é que, sabe, você está dizendo isso e não acontece nada. A única coisa que eles precisam fazer é dizer, sabe de uma coisa? Só queremos governar nosso país. Não queremos espalhar terror pelo mundo. Não queremos machucar ninguém. Não queremos armas nucleares. Tudo o que queremos é governar nosso país. E tudo estaria resolvido hoje. Hoje mesmo. Mas eles não vão fazer isso. Então, não é assim. Esse é o ponto. Essa é a coisa mais louca. É que todo o sofrimento do país deles é autoimposto. Ou seja, não pelo povo, obviamente, mas pelo regime. E tudo que o regime teria que fazer era simplesmente dizer, sabe de uma coisa? Tudo bem, vamos viver em paz com o resto do mundo e vamos agir direitinho. Sabe, vamos seguir as regras do jogo. E eles se recusam a fazer isso. Porque é a ideologia, né? Isso mesmo. É jihad global. É o seguinte, Emily, você estava falando sobre o povo iraniano. E, sabe, o triste é o seguinte.
Está claro como os israelenses que passaram anos dizendo: olha, vamos para os abrigos antiaéreos, vamos sofrer todas essas consequências, só termina o trabalho. E o povo iraniano, basicamente dizendo: ok, Trump e Netanyahu, por favor, nós vamos sofrer nesse período se vocês apenas terminarem o trabalho e nos ajudarem. E nós vamos derrubar o regime, mas vocês precisam nos ajudar, senão seremos massacrados. E eles foram realmente pacientes. E eu imagino que eles estão perdendo a paciência com isso, porque do jeito que o presidente Trump continua falando, parece para eles que ele os abandonou. Talvez não seja paciência, mas esperança. Bem, de certa forma, ambos. Agora, porque é assim que eu me sentiria. Eu me sentiria tipo, ok, então houve todos esses bombardeios e de repente, acordos de cessar-fogo. E sim, a pressão econômica é realmente crucial. Isso é verdade. Mas como você apontou, isso não impede os guardas revolucionários de fuzilá-los. Porque eles vão usar a sua última arma, sua última bala, e nem vai ser a última. Porque provavelmente estão sendo abastecidos pela China, pela Rússia. Essa é a questão. O pessoal do regime não está realmente passando fome. Quem está passando fome é o povo iraniano. Sim, mas a questão é se, ok, então a Guarda Revolucionária ainda vai receber seus salários e seu dinheiro e tudo mais, mas talvez o exército regular, eles não precisam do exército regular para manter a lei e a ordem, não é só a Guarda Revolucionária. Você tem a Basij e tem o exército regular iraniano. Em algum momento, eles não vão conseguir pagar os salários, vão? Em algum momento, eles não vão mandar dinheiro para o Hamas? Ainda estamos mandando dinheiro para o Hezbollah? Sim, para isso tem dinheiro. Estão. É bom, sempre tem dinheiro para terrorismo. Essa é a prioridade número 1. Prioridade número 1. Mas está prejudicando até mesmo o exército e também a Guarda Revolucionária. Está prejudicando eles. Só não está prejudicando no nível que precisamos para que eles não consigam funcionar ainda. Ou deserção. Correto. Você também precisa de deserção. Sim, essa é a questão. Eu acho que foi o príncipe herdeiro, Reza Pahlavi, que começou esse tipo de banco de dados de desertores. Acho que há 1 ano ou 2 atrás, para começar a reunir. E havia uma esperança real de que havia uma massa crítica de pessoas dizendo, sabe, nós não vamos atirar no nosso próprio povo na rua. Quer dizer, será que realmente as forças do mal tomaram conta completamente? Ou essas pessoas agora estão lutando pela própria sobrevivência? Tipo, a anistia não ajudaria? Eu simplesmente não entendo. Legal. Não a anistia internacional. Estou dizendo dar anistia a eles. Isso não ajudaria a criar mais? A questão é, como podemos planejar de trás para frente a queda deles? Bem, o problema é que de forma bastante habilidosa, a República Islâmica substituiu todas as alta cúpula do Atesh, o verdadeiro exército regular, não a Guarda Revolucionária. Esse é o problema, quero dizer, o chefe das Forças Armadas também é parente de um dos chefes que deseja comandar a escola. Eles realmente tomaram conta de tudo. E o príncipe herdeiro, Reza Pahlavi, tem sim várias, dezenas de milhares de pessoas que desertaram. O problema é que essas pessoas não são as que estão no comando. Então, como eles podem se unir como uma força unificada quando você tem alguém ali, alguém lá, alguém acolá? Isso é problemático em termos de implementação, pelo que sabemos. Pode haver mais coisas que não sabemos. Mas eu acho que o maior problema aqui e o maior obstáculo para o povo iraniano realmente seguir em frente é que eles não têm armas. No fim das contas, eles não têm armas para poder se defender. Eu realmente acredito que eles iriam às ruas e usariam armas se tivessem, se precisassem esse é o problema. disso. E sempre havia conversas e rumores de que J.D. Vance vazou isso, de que estávamos armando ou que iríamos armar as forças curdas, que na verdade são treinadas para o combate. Eles têm treinado, são militares. O que aconteceu com essa ideia? Turquia. Pelo que sabemos, é isso mesmo. Sempre é a Turquia, não é? E falando sobre a Turquia e se envolvendo onde não deveriam. Jared Kushner está na região e se encontrou com o Hamas. Sim, senhoras e senhores. Ele se encontrou com o grupo terrorista que, de acordo com o plano de 20 pontos, não deveria ter nenhuma influência no futuro de Gaza. E eu pensei, de acordo com o plano de 15 pontos, eu nem sei mais de quantos pontos estamos falando. E ainda assim, o governo americano está dando legitimidade a esse grupo terrorista determinado a destruir todo o país e qualquer judeu ao redor do mundo, incluindo Jared Kushner. Sentar com eles, sabe? Você escreve muito sobre isso. E talvez, sabe, ele diga, bem, você tem que sentar com seus inimigos. Agora eu vou sentar com o outro lado. Estamos tentando trazer o fim. Estamos tentando desarmar o Hamas. Primeiro de tudo, sabe, todo mundo sabe que eles não falam sério. Eles são mentirosos, eles são assassinos, eles são estupradores. Então por que acreditaríamos que eles vão se desarmar? Em segundo lugar, até mesmo no plano de 15 pontos, fala sobre, bem, podemos manter armas defensivas. O que diabos é uma arma defensiva? Alguém pode me dizer? Kalashnikov. Isso é uma arma defensiva?
O que ele espera que vá acontecer aqui? E isso foi o que eu estava lendo esta manhã. Tem meio que um truque sujo aqui para encurralar Israel, todos os países árabes, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, não que eles tenham ou devam ter influência sobre nós. Mas todos os países da região estão pressionando Israel a aceitar esse plano de 15 pontos, mesmo que a ordem não seja vocês se desarmam e então nós recuamos. Não, não, não. Nós vamos nos desarmar em algum momento. Vocês recuam. Ok, então, primeiro de tudo, a parte interessante é que, mesmo quando eles dizem que vão se desarmar, eles dizem que não vão se livrar das armas. Eles vão colocá-las em armazenamento no governo tecnocrático que substituiria o regime em Gaza, administrado pelo Hamas, sim, ou até mesmo pela Autoridade Palestina, Fatah, que é tão ruim quanto. Mas é o seguinte, existem duas, podemos dizer, interpretações de Jared Kushner e Steve Witkoff. Sim. E vamos considerar a mais, digamos, hostil, certo? Que é a de que eles têm interesses económicos sérios no Catar, em particular, e em outros lugares. E isso guia tudo o que eles estão fazendo. Agora, digamos que você queira dizer, não, isso é teoria da conspiração. Ok. E você quer dar uma visão mais generosa? Sim. A visão mais generosa é que eles são idiotas. E da mesma forma que Israel foi idiota durante todas essas décadas, com o que chamaríamos de concepcia, essa ideia de que existem esses inimigos cruéis. Ok, então como vamos fazer as pazes com eles? Uma maneira é, bem, você luta contra eles e depois diz, vamos para a mesa de negociações. E você diz, vamos dar a eles armas e uma força policial. E então eles vão gostar da gente. E isso vem acontecendo desde o início do Estado de Israel. Normalmente, até mesmo em 1948, a ideia era essa. Havia uma divisão em Israel entre aqueles que diziam, você tem que entrar na terra de Israel com mão de ferro. E os outros que diziam, não, 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 vamos apenas dar aos árabes o seu assistência médica e vamos ser gentis com eles e então todos viveremos felizes para sempre. Então eu digo que a interpretação mais generosa é que Jared Kushner e Steve Witkoff vivem no mundo da fantasia quando se trata do Oriente Médio. Então isso é mais generoso do que dizer que eles têm interesses econômicos que os guiam. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Eu acho que eles são incrivelmente legais. Ingênuo. Obviamente, está comprovado que tanto Steve Witkoff quanto Kushner têm interesses econômicos sérios no Catar. Se isso impacta a decisão deles, vou deixar isso para você determinar. Mas está muito claro que nenhum dos dois realmente entende a mentalidade do Oriente Médio, porque todos com quem eles interagem no mundo árabe são a elite da elite da elite. Eu não faço ideia. Steve Witkoff sabe, você sabe. A elite do Catar, muito bem. Ele não conhece o povo de Gaza, que invadiu Israel em 7 de outubro e cometeu estupros em massa e sequestros. Então ele simplesmente não tem diálogo. Conceito do que o Oriente Médio realmente está enfrentando em termos de extremismo. Eles fariam isso. Depois de terem negociado com a República Islâmica do Irã não, e dizendo que você. Essas pessoas, desde o início das negociações, disseram, nós temos 11 bombas, você sabe, bombas nucleares. Seria de se esperar que eles já tivessem acordado a essa altura, não? Não, se reunindo com empresários do Catar, você ainda nem entende o... Você não entende. Porque eles não são abertos sobre o verdadeiro sistema de crenças deles. Me desculpe, tipo, eu estou aqui há 20 anos, ok? Eu estou neste país há mais de 20 anos. E ainda é difícil para mim realmente entender que eles não se importam. Eles não querem paz. Eles não querem que os filhos deles tenham um futuro. Eles querem destruir Israel. E esse é o objetivo de vida deles, porque este mundo é passageiro. E o mundo real é o mundo por vir. E é lá que eles vão encontrar Maomé, os mártires, as virgens e todos os outros. E as crianças que eles têm, infelizmente, nem todos, mas muitos pais veem seus filhos como soldados nessa guerra. Certo? E ainda é muito difícil para mim. E eu moro aqui. Então eu acho que não. 2 judeus americanos que são bastante privilegiados e têm uma vida de privilégios absolutamente não entendem os catares. Os habitantes de Gaza, ninguém. E eles não deveriam ser os responsáveis. Isso mesmo. Bem, eu não sei se eles receberam os relatórios. Tenho certeza de que Israel está fazendo um bom trabalho, ou tentando fazer um bom trabalho, informando a eles o que está acontecendo no momento. Mais recentemente, tivemos um explosivo do Hamas descoberto por um tanque das Forças de Defesa de Israel que passou por cima dele. Graças a Deus, nenhum soldado morreu. Eles não estão parando. Não existe uma zona desmilitarizada, mágica, que agora esteja livre de terroristas, bombas e minas. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eles ainda estão no comando. O que está acontecendo é que eles ainda estão realmente oprimindo o próprio povo. Eles ainda estão roubando a ajuda humanitária. Muitos deles parecem estar muito bem alimentados.
Sabe? Então você se pergunta onde está a fome? Eles estão abrindo academias de alta tecnologia no momento, no distrito de Gaza, e clubes de campo. Enquanto seus compatriotas estão em tendas, porque é assim que é o mundo jihadista, terrorista e cleptocrático. É igualzinho no Irã, é igualzinho no Catar e é igualzinho em todo lugar. E sabe qual é a coisa mais triste? Que eles já se infiltraram na América por meio de todos esses políticos e do DSA. Está literalmente à porta deles. Já está tomando conta da Europa. Será que somos as únicas pessoas com os olhos bem abertos? Eu não sei, eu não sei. Quase sei. Quase é pronto. E os iranianos, sim. Exatamente. O povo do Irã. Aliás, sabe, quando você mencionou as elites, tudo o que eles fazem é se reunir com essas elites. Mas sabe de uma coisa? De novo, eles são idiotas, porque essas elites têm a mesma visão de mundo jihadista que todo mundo nos seus países. Não estou falando do povo iraniano, claro. E por que eu digo isso? Nós podemos ver, já vimos isso várias vezes, que a única vantagem que os jihadistas têm sobre o Ocidente é que eles entendem o Ocidente melhor do que o Ocidente entende eles. Sim. Então, eles sabem exatamente, boa observação, as palavras certas para usar. Eles aprenderam, sabe, o linguajar da paz. Eles fizeram exatamente isso agora. A questão sobre eles é que eles odeiam o Ocidente. Em parte, por muitos motivos, mas também porque o Ocidente é liberal demais, com gays, com todo tipo de coisa e direitos das mulheres. Então, por um lado, eles odeiam isso e, por outro lado, eles se aproveitam disso. Eles usam isso e eles sabem que tudo o que precisam fazer é dizer coisas como negros contra brancos, ou direitos das mulheres, ou direitos humanos. Eles não acreditam nisso nem por um segundo, mas entendem que isso toca em todos os pontos sensíveis do Ocidente e são muito espertos com isso. E me surpreende que, com todo o nosso conhecimento, sabe, acabamos perdendo nesse tipo específico de batalha. Bem, eu acho que mais do que isso, o que é tão interessante sobre isso é que vimos exatamente o que você está dizendo com a esquerda há muitos anos. Eles vêm infiltrando a esquerda, eles vêm usando a linguagem da esquerda, Black Lives Matter e todas essas causas. Eles são contra isso, eles são racistas contra pessoas negras. Eles discriminam gays. Quero dizer, no Catar existe pena de morte para pessoas gays. E mesmo assim, eles vão ter AJ Plus na América, que deveria ser registrada como agente estrangeiro e não é. Eles foram instruídos pelo Departamento de Justiça e ainda não fizeram isso. Mas eles estão criando vídeos sobre direitos LGBT. Você está falando sério? Eu sei. E Al Jazeera, em árabe, e Al Jazeera. São duas coisas diferentes. É. O inglês é bem pluralista, né? Claro. A Al Jazeera, em árabe, é só... Vai direto ao ponto com a Argélia. Eu invento alguma coisa. Mas o que é inaceitável é que eles estão nos dizendo o que fazer. E nossos próprios soldados estão relatando o que está acontecendo. Temos, de novo, as mulheres na linha de frente, olhando para as telas e dizendo que as coisas estão acontecendo. E você tem soldados de alto escalão em Gaza dizendo: nós vemos eles cavando e não podemos atirar, porque os americanos estão amarrando nossas mãos. E isso é simplesmente inaceitável, porque são nossos filhos que estão na linha de frente, não os filhos deles. Mas eu só ia dizer que agora eles estão infiltrando o... Sim, já vimos isso antes. É por isso que você vê isso. Como se fosse algo ilusório e ideológico. Valores inconsistentes da extrema-direita, até mesmo da direita neonazista do América em primeiro lugar, ou até só América, o que é um absurdo. Mas a ideia de que, de alguma forma, ser contra aliados democráticos na região e além é estar a favor da América, que isso é América em primeiro lugar, é uma ilusão. E eles já tiveram tanto sucesso por causa de pessoas como Tucker Carlson. E isso está sendo financiado, isso está sendo causado pelo Catar, pela Irmandade Muçulmana e pela Turquia, também alinhados com a Irmandade Muçulmana. Houve um relatório na semana passada de que o primo de Erdogan, que dirige algum tipo de ONG de fachada turca nos Estados Unidos, se encontrou com Tucker Carlson. Se encontrou com empresários. Parceiro Neil Finch. Neil Peter. Mattel se encontrou com todos esses podcasters de Israel, sabe? Pessoas do America First que só falam sobre Israel. Você vê, exatamente como nós. Sabe, vocês querem a América em primeiro lugar. Tudo o que fazem é falar sobre nós. Vai arrumar o que fazer, perdedor. Então, está completamente infiltrado. E é quase como, sabe, quem manda é o dinheiro. E qualquer um está à venda, porque eu vou comprar. Exatamente, comprar você. Eles simplesmente vão te comprar. Então, sabe, só para acrescentar ao ponto da Xoxana sobre o que está acontecendo na fronteira de Gaza e com os soldados e as observadoras, as mulheres trabalhando, observando os campos, não é só que os Estados Unidos estão amarrando as mãos de Israel e que Netanyahu está tentando manobrar isso. É a Suprema Corte de Israel que também está amarrando as mãos de Israel. E isso é sobre as regras de engajamento e quando não é permitido atirar. E isso também antes de 7 de outubro.
Havia tantas decisões do Alta Corte de Justiça sobre quando não é permitido atirar. E o motivo disso ser relevante agora, para essa discussão, é que neste momento estamos envolvidos. Também estamos prestes a ter uma eleição. Os Estados Unidos estão prestes às eleições de meio de mandato. Israel está prestes a uma eleição geral em outubro. E há muitas pessoas que ainda acreditam que essa reforma judicial, por causa desse tipo de coisa, entre outras, é uma questão fundamental, se não a principal, dessa próxima eleição que está por vir. Eu acho ridículo que eles se envolvam em um nível tão detalhado com as regras de engajamento para os soldados que estão lá para defender nosso país. É absolutamente ridículo. E eu concordo com você. Quero dizer, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a forma como o governo conduziu a reforma judicial foi errada. Acho que eles deveriam ter feito isso de uma maneira mais inteligente. Mas eu realmente me importo com esse tipo de coisa quando se trata de segurança nacional. É absolutamente ridículo que nossas mãos estejam atadas por um grupo não eleito de pessoas que não estão no campo e não sabem o que está acontecendo com nossos soldados. As vidas deles deveriam ser priorizadas. E eu acho isso realmente perturbador. Mas em notícias mais felizes, um navio dinamarquês chamado Andala 2 foi parado na Alemanha após colidir com um pier e sofreu danos significativos no motor. O navio havia partido anteriormente da Dinamarca com ativistas pró-palestinos tentando romper o bloqueio naval de Israel na faixa de Gaza. A polícia alemã está investigando a tripulação do navio por danos ao porto alemão. Essas pessoas falam sobre uma história bonita. Não, é só que, honestamente, é como karma. Eu adoro quando vejo karma bem na minha frente. Isso é karma. Um monte de idiotas performáticos que foram doutrinados de cabelo azul, sabe, com pelos nas axilas e sem tomar banho, entraram num navio para tentar quebrar o bloqueio naval. Por qual motivo? Eu não sei. Eles nem estão falando sobre isso. Ajuda humanitária, mais. Eles só querem quebrar o bloqueio. E, aliás, eles nunca acusam o Egito de bloquear a faixa de Gaza. Com certeza. Todos esses anos? Não, eles dizem que temos que quebrar o bloqueio de Israel. Tudo o que o Egito precisa fazer é abrir os portões. Eles vão abrir seus 5 portões agora. Bem, o meu favorito foi quando eles tentaram passar pelo Egito para entregar ajuda. E surgiram todas aquelas cenas com europeus idiotas. Being like, we just want to help the Gazan people and the Egyptians. They don't. Olha aí. Eles estavam batendo neles. Eles diziam, ajudem-nos a libertar a Palestina. Sim, seu velho fraco e idiota. Você vai mesmo libertar. E os egípcios estavam tipo, que droga. Eles também ficaram detidos por um mês em um campo na Líbia. Aliás, Ninguém fala sobre Israel. não. Estou falando que houve uma flotilha humana. Isso é uma flotilha humana. Em outras palavras, alguns idiotas andando pela África e pelo Oriente Médio e acabaram presos. Ninguém ouviu falar deles na Líbia. E aí, os amigos deles ficaram tipo, onde estão nossos amigos? Bem, porque você não cai numa democracia como Israel, que te detém. E eles te expulsam do país e te dão um sanduíche de carne. Sim, você vegetariana. Greta é uma canalha. Enfim, eu só achei que era uma história leve e divertida para nos colocar no clima do nosso quadro favorito, Canalha da Semana. Tantos canalhas, tão pouco tempo. Ruth, faz tempo que você não traz um canalha da semana. É verdade. E, infelizmente, como já disse antes neste programa, é muito mais fácil encontrar canalhas e heróis. E realmente é. Sabe, você começa a fraquejar. Então, meus canalhas da semana são incomuns. Têm algo a ver com o Oriente Médio, de certa forma. É uma mãe e uma filha, chamadas Mali e Liel Yahalom, que há uma semana, ou cerca de 10 dias atrás, sei lá, a família delas as declarou desaparecidas. A mãe, de 50 anos, e a filha, de 24 anos. Eu sei que Xoxana discorda de mim nisso. Eu discordo. Ok, pode continuar. Eu sei. Fui voto vencido. Por favor, diga ao público por que você acha que isso Então está nós certo. vamos te atacar. Essas duas mulheres adultas contaram para a família e para todo mundo que compraram uma passagem de avião para Praga e depois pegaram um trem para Viena. Então, elas tinham uma passagem de volta para Israel marcada para a semana seguinte ou alguns dias depois. Elas foram embora, mandaram selfies delas passeando e estavam em contato com a família. E então, de repente, nada. Elas não atendiam o telefone, elas perderam o contato. E a família delas, essa mãe, está divorciada há 20 anos. Ela tem uma filha adulta e um filho adulto. Ela perdeu o contato com o filho, com o irmão, com a cunhada e outros membros da família. Não é algo bom. Então elas partiram. E ela tinha um bom emprego em um banco. E elas desapareceram.
Agora, em Israel, quando alguns familiares foram à polícia e disseram não conseguimos contato com elas, não conseguimos encontrá-las, e elas não embarcaram no voo de volta, sim. E isso sempre é um sinal de alerta em Israel. Você não embarca no seu voo. Então, imediatamente, a pergunta é, elas foram sequestradas? Foi terrorismo? Foi um crime? Seja o que for, havia preocupações com a segurança delas. Sim. Depois de uma busca que custou $1 milhão, descobriu-se que, na verdade, elas só queriam começar uma nova vida em outro lugar. O que tudo bem, é um direito delas, não é? Mas, ao invés de avisar alguém, tipo, estamos seguras, só nos deixem em paz. Elas não fizeram isso. E a polícia continuava procurando. Finalmente, elas foram encontradas em um ônibus, na Argentina. Elas estavam aparentemente procurando outro país da América Latina onde não houvesse tratado de extradição com Israel. Embora a polícia de Israel e todo mundo diga que elas não cometeram nenhum crime. Mas elas não cometeram nenhum crime. Então, Sabe por que elas estavam fugindo? Porque, aparentemente, a filha pegou empréstimos com agiotas e os agiotas iam matá-la. E a mãe decidiu sacrificar a própria vida para salvar a filha. E agora a questão é, você está certa, elas foram ingênuas, elas perderam tempo. Além disso, elas fizeram tudo usando seus próprios nomes, então era fácil rastreá-las. A questão é, por que estamos nessa situação neste país? E isso acontece também com soldados, que as pessoas ficam tão desesperadas que acabam recorrendo a agiotas. E aí, eu não sei... Talvez seja porque o governo nos taxa em mais de 50% em tudo. Esse seria um motivo, sim. bem, aí eu concordo completamente com você. Esse vai ser um canalha para outra semana. Mas o motivo pelo qual eu os chamo de canalhas não é esse. Tudo bem, ela devia dinheiro e tudo mais. E, de novo, vá onde quiser, faça o que quiser. Tanto faz. Mas por que arrastar o país inteiro? Mas você, olha, eu só envolvo Arrastar o país e decidir ir atrás deles. Porque a família Nós meio disse... que, a família disse, Hannah, eu sei pelo que eles provavelmente estão E a fugindo. Um família? homem abusivo. Elas poderiam estar fugindo de abuso sexual, certo? Mas não é disso que os boatos falam. É sobre dinheiro. E não necessariamente. Não havia nenhuma evidência de nada disso. Não, olha, mandar selfies para casa e depois não pegar o voo. Em Israel, existe um perigo real desse tipo de coisa Sim, estar mas se alguém está conectada. fugindo pela própria vida, existe Ah, um não, motivo para mas que não é só confiem. isso. Governo? A gente não sabe. Talvez eles estejam protegendo a família deles. A gente não sabe. Mas vou te contar uma coisa. Quando meu filho, que agora já está bem crescido, tinha 5 anos, eu estava com ele no parquinho e ele sumiu. E eu corri e gritei o nome dele. Fiquei desesperada. Claro que eu estava chorando. E finalmente, eu não tinha celular. Naquela época não existiam celulares. Não tive escolha a não ser subir 4 andares correndo até o meu apartamento para pegar o telefone, ligar para a polícia e para o meu marido. Subi as escadas e lá estava ele, sentado no topo da escada, ao lado do nosso apartamento. E eu disse, meu Deus, não faça isso. Sabe, eu não consegui te encontrar. E ele disse, eu sabia onde eu estava. Eu não estava perdido. Eu sabia onde eu estava. Tudo que eu estou dizendo é que essas mulheres são adultas que deveriam ter entendido que era isso que aconteceria com elas. Não importa se eu não sei quem estava abusando delas ou não, e sim, se elas tinham agiotas atrás delas, tudo isso eu entendo. Mas o problema é nem sequer mandar uma mensagem. Na verdade, vão mesmo procurar por nós. Elas ligaram para o consulado em Viena. Elas estão lá? Sim. Fazer o quê? Então por que ninguém sabia disso? Acho que é porque disseram que isso já foi. Isso já eles não tinha sido respondem. feito. Muito familiar. O consulado não Não dá recebe. resultado. Formas de incompetência. Ai, Ai, meu Deus. Camadas de cores. e mais camadas. Eu acho que o fato de estarmos, sabe, em uma época em que o antissemitismo está fora de controle. E houve um jovem na França que foi levado e mantido por dias, sendo torturado. Um verdadeiro horror. E uma mãe e uma filha que foram espancadas, e uma das mães está na UTI. Sim. Mercadorias de visita, sim. Acho que há muitas lições que podem ser aprendidas aqui. Muitas lições sobre vários aspectos diferentes disso. Mas eu acho que a última coisa que o governo tem que fazer, eles estão ameaçando agora processá-los pelo $1 milhão que custou para encontrá-los. Não, na verdade, isso é ridículo. Eles já têm empréstimos, por exemplo. Não, eu realmente li que a polícia disse que não vai exigir o dinheiro de volta. Disseram que vão devolver o dinheiro do crowdfunding que receberam de desconhecidos. Então, quer dizer, bem, Isso já é alguma coisa. essa família, a família deles, parece estar bem. Eu não sei, de novo, a gente não... E eu só estou preocupada com eles. Você tem que estar numa situação desesperadora para meio que deixar sua vida para trás e fazer isso. E eu acho que a gente tem que, no mínimo, a gente tem que pensar em como está a situação com os agiotas aqui. Porque eu realmente já ouvi algumas histórias de terror mesmo. Às vezes soldados entram para o exército tentando ajudar suas famílias. Eles são extremamente pobres, tem um agiota atrás deles. E o Mafaqueda, o comandante, se envolve para tentar ajudar o soldado a lidar com os empréstimos.
Temos um problema neste país. Temos muitos desses. E temos um problema neste país com esse tipo de coisa. E como estamos sempre lutando pela nossa sobrevivência, ignoramos os tipos de situações internas que precisamos enfrentar. E é isso que acontece em Israel. Estamos sempre apagando incêndios e não pensamos estrategicamente, não fazemos as coisas que precisamos fazer internamente. Mas obrigada, Ruthie, porque isso gerou uma discussão maravilhosa. Na verdade, eu só quero acrescentar mais uma coisa sobre isso. Os grupos da máfia, e é realmente. E um desses setores que é mais fortemente impactado negativamente por isso é o setor árabe. Até agora, eles estão mirando nos árabes. Sim. Integrados, que estão contribuindo para a sociedade, eles estão dando o ombro. Um dos grupos da máfia está tentando fazer ele pagar. E esse açougueiro árabe israelense doou centenas de quilos de carne para os soldados. Sim. E, aliás, não foi só empréstimo. Ele fechou. É Não só são uma empréstimos. exigência de Eles não proteção. pegaram dinheiro emprestado desses caras da máfia. Yeah. Os caras vão nessas sessões de imprensa e dizem, paia, então a gente não destrói o seu cabelo. I know, it's like terrible. We have a It's terrible. protection problem and we need to deal with that. And again, Uma there's desculpa always a conveniente de que temos inimigos externos. Temos que lidar. O que está acontecendo na semana do John? favor, Tomara Deus. que seja na próxima. Governo. Tudo bem. Emily, quem é o seu canalha desta semana? Meu canalha dessa semana é a mulher que fez um vídeo, ela mesma fez, ela se filmou expulsando uma cliente americano-israelense por ser americano-israelense. Vamos dar uma olhada nessa cena. O que isso significa? Isso significa que você assinou um termo de autorização para foto e vídeo. Eu não fiz nada de errado. Não há nada de errado. Eu pedi educadamente para você, mas você só ficava falando Mas você Israel, deveria falando me de emprestar política, dinheiro. tudo de isso. jeito nenhum. Eu achei que estávamos tendo uma ótima conversa sobre o Afeganistão, sobre uma cultura que eu realmente... Bem, é Nenhum lindo. admirador. Obrigada. E eu adoro isso. Eu ficava dizendo que é maravilhoso e adoro o que você está fazendo e tudo mais, mas eu não, quando você continua dizendo. Você pode Né? dizer, me devolva meu depósito. Eu não fazia ideia de que você iria... Quando você diz coisas assim, tipo... Eu sou israelense americana, e aí eu digo coisas como, eu simplesmente não apoio, Eu não disse ou não nada acredito nisso, Israel. Mas você E aí estava você está fazendo defendendo querida. isso. E aí Tudo você fica bem, defendendo. Você pode defender o quanto quiser, mas esse é o meu negócio. Esse é o meu. Tudo bem, E eu mas não você vou lidar com deveria. isso. Mas você deveria me devolver meu depósito. E se você não devolver, vou ter que tomar medidas legais. Essa mulher, Karine Brose, em Alexandria, Virgínia, não deixem de deixar uma avaliação para ela. Então, ela atendeu essa cliente para fazer a sobrancelha, elas estavam conversando, a mulher estava falando sobre isso. Ela é autora. Ela escreveu um livro que conta a história de um menino afegão e um menino judeu que se alistaram juntos no exército americano. Enfim, uma história de convivência e amizade, sabe? E durante a conversa ficou claro que essa mulher, a autora, é americana, israelense, o que, claro, acabou incomodando essa mulher no salão de sobrancelhas da Karine. E ela não queria falar sobre Israel, mesmo que a outra mulher estivesse apenas dizendo que, de fato, é israelense. A mulher ainda ficou tipo, tudo bem, como você viu no vídeo, mas me devolva o depósito pelo serviço que eu vim fazer aqui. A mulher se recusou. Então eu realmente espero que alguém esteja tomando medidas legais contra isso, porque obviamente isso é ilegal. Mas a minha parte favorita disso, e o motivo pelo qual, mesmo sem ouvir a conversa, eu acredito na americana israelense, é porque a mulher que é dona da loja, esse é o vídeo dela. Sim, ela mesma se filmou fazendo isso. E no vídeo ela descreve como ela simplesmente teve que expulsar essa israelense malvada que estava cometendo o crime de falar sobre Israel. É ridículo. E ela vai ainda mais longe no vídeo, falando sobre como ela não quer falar sobre política e que questões importantes a incomodam por causa do genocídio palestino. E ela não quer política no estúdio dela, o que faria total sentido, exceto pelo fato de que você gravou um vídeo sobre política filmando uma cliente e depois postou nas suas próprias redes sociais. Tipo, do que você está falando? Você não quer falar sobre política. Você literalmente transformou seu negócio em conflito político. Claro, eu não acredito em uma palavra que sai da boca dessa mentirosa. Ela é uma racista nojenta. Ela deveria ser expulsa do mercado e processada até não sobrar nada. E essa é a minha canalha da semana. Muito merecido. Espera só. Agora ela provavelmente vai fazer uma vaquinha online. Com certeza. Assim ela poderia mexer mais nos olhos, sobrancelhas ou talvez pelos nas axilas. Enfim, nojento. E infelizmente estamos vendo cada vez mais disso por toda parte. Em todo lugar do mundo. Tornou-se normal odiar judeus, excluir judeus. Estamos de volta ao ponto em que estávamos há tantas gerações atrás. Estamos de volta ao ponto em que estávamos. E de alguma forma eles acham que a justiça está com eles. Eu não sei mais o que pensar. Shoshana, quem é o seu canalha dessa vez? Bem, eu tenho outra mulher canalha, Binish Tanvir. Binish Tanvir é aparentemente o nome dela.
E temos um vídeo dela que eu vou te mostrar. Se você ainda não viu, deveria ver. É essa médica judia sentada aqui sendo assediada, agredida, abusada verbalmente por duas pessoas que você não consegue ver na câmera. Mas eu tenho uma foto dela porque nós investigamos. Foi em algum evento na praça da cidade, sabe? Onde os moradores podem falar em Chicago. E ela está literalmente sentada. Bom, quer saber? Vamos apenas assistir. Por favor. Por favor, por favor. Nós não queremos falar com você. Um pedido simples. É por isso que ele está mascarado? Sim. É. Olha só, para um brinquedinho de bebê como você. Uma terrorista. Assassina de bebês. Você é uma idiota sionista. É por isso. Eu sou sionista. O Isso reconhecimento mesmo. Com de certeza. cores Eu do seu entendi. bebê. Cor do bebê. Todo mundo sabe o que é sionismo. Não é uma criança. É um premisse matando bebês. De genocídio. Todos nós vimos isso. Nós assistimos. Transmissão ao vivo. A grafia está errada. Transmissão ao vivo. 4 anos de suicídio. 76 anos Uau, de então, ocupação bebês, e nós só colonização. estamos nos Os comprometendo 78 a anos dizer de as colonização, palavras, eles... certo? Leia isso. Não é o Hamas. Bem, Mas a você ideia, precisa tenho ler, você certeza, precisa- não você é lê ler os os números. números. Sionista, calha a boca. Então, essa gênia não para por aqui. Ela o segue para fora da reunião, gritando: assassino de bebês, assassino de bebês, assassino sorridente, assassino de bebês. Como se ela fosse uma boneca que simplesmente não consegue ficar quieta. E o amigo dela está todo mascarado e coberto. Por que ele mostraria o rosto? Claro. Então ela está gritando: assassino de bebês, genocídio, genocídio, porque eles só ficam repetindo isso. E essa médica está sentada lá, mantendo a calma. O que eu nunca conseguiria fazer. E eu só quero dizer, Benish, você tem uma habilidade incrível de repetir cada teoria da conspiração que ouviu online, porque você fala por muitos minutos. E eu tive o desprazer de te ver literalmente se repetir. E o meu favorito é quando você diz: e meus impostos, o dinheiro dos meus impostos, estão financiando o seu genocídio. Tipo, você pode simplesmente pesquisar sobre ajuda externa e entender como isso funciona? Você consegue entender? Você poderia me fazer esse favor? Não pegue suas informações com alguém tipo a tia Rachel. Procure de verdade na internet, mas não no TikTok. Use uma fonte confiável, veja como funciona a ajuda externa e o fato de que a ajuda externa que você paga com seus, sei lá, milhões de dólares em impostos, na verdade é gasta no seu próprio país. Então você se beneficia. Os Estados Unidos da América se beneficiam desse pacote de ajuda externa. E, sinceramente, eu acho pessoas como você o fundo do poço da sociedade. Você não tem um pensamento próprio, você não tem nem 2 neurônios para fazer uma ideia. Você só repete as mesmas coisas e incomoda seus vizinhos. E eu peço a Deus que um dia você acabe no pronto-socorro dele, porque ele vai te atender, porque ele é uma pessoa decente. E aí você pode olhar para a pessoa que salvou sua vida e ter a decência, ou a indecência, de chamá-lo de assassino de bebês na cara dele depois que ele cuidou de você. Porque é isso que ele faria. Uma sionista vai salvar a vida dela. Uma sionista, exatamente. Ela simplesmente vai. A questão é que não é só essa coisa da ajuda externa que eles são tão incompetentes em repetir. E, aliás, todas essas pessoas da esquerda e da direita acreditam nos mesmos mitos. Eles são os autômatos. otomano, Eles só continuam repetindo coisas que são comprovadamente falsas e, mesmo assim, continuam afirmando. Mas essa alegação de genocídio também. Os números não batem. Quero dizer, as pessoas continuam dizendo: Israel destruiu todos os prédios em Gaza. Ok. Se Israel destruiu todos os prédios em Gaza e isso é um genocídio, estamos tentando exterminar todo o povo palestino. Porque há apenas 70 mil vítimas em um conflito, supostamente 70 mil vítimas, em um conflito onde há 2 milhões de pessoas no mesmo lugar? E 50 mil deles são terroristas. Estou falando das vítimas. Se não fossem, não faz sentido. Os números não batem. Isso não demonstra que há uma intenção de eliminar os palestinos. Não importa, eles só querem nos machucar. Tem um genocídio real acontecendo no Sudão e ninguém liga. É isso. Não. E esse é o ponto. Essa é a dupla moral. Isso mostra que todos vocês são antissemitas. Vocês teriam sido antissemitas há 80 anos? Vocês teriam sido antissemitas há 150 anos? São os mesmos perdedores. E vocês ainda são antissemitas hoje. Certo. E falando sobre outro desses personagens duvidosos. Sim, minha canalha da semana é uma comentarista esportiva na Espanha chamada Lourdes Garcia Campos. Agora é isso. Lourdes Garcia Campos é uma comentarista que tem o péssimo hábito de, quando está apresentando atletas antes de uma corrida, antes de uma competição, ela estranhamente deixa de fora a atleta israelense. Agora, tudo ficou muito evidente quando ela fez isso com Omri Schiff. E houve tanta indignação que ela foi e pediu desculpas. Só que, aparentemente, ela tem o péssimo hábito de fazer isso muitas vezes.
Não foi só um deslize que você esqueceu da nossa Onri. Não, 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 não. Você também esqueceu da Adva Cohen. Você também esqueceu da Gal Arad, todos atletas. E também esqueceu do Sadi Lachiel. Sim, Lourdes, você tem o péssimo hábito de esquecer os israelenses. E assim como seus compatriotas no Eurovision. Quando começaram a falar sobre os crimes que Israel supostamente cometeu em Gaza, enquanto a música israelense estava sendo apresentada. Apresentada? Você está fazendo a mesma coisa agora, porque você é a mesma antissemita nojenta que teria sido quando minha família teve que fugir da Espanha. Mesmas pessoas, mesma coisa, mesmo hábito horrível, horrível, de excluir e apontar os judeus como alvo. Sim, é isso que você é. Não é toda a Espanha, mas certamente é uma boa parte de antissemitas como Lourdes Garcia Campos, como o pessoal da Eurovision, como a grande mídia e como todos os idiotas da esquerda que gostam de Pedro Sánchez, o maior antissemita da Europa. Então, Lourdes Garcia Campos, você pode tentar se desculpar o quanto quiser. Você é a minha canalha da semana. Eu não separaria mais com vocês. Não, porque você não percebe. Sim, não, correto, semana. E eu diria que seria muito pior se não estivéssemos no ar. Ok? E agora, nós purificamos nossas almas com as boas pessoas do mundo. E sim, existem muitas pessoas boas no mundo. E precisamos nos apegar a isso para manter a nossa esperança na humanidade. Xoxana, vamos começar com você. Estou tão feliz de ter essa heroína esta semana, porque muitas vezes, quando falo sobre crescer na região de Nova York, sempre digo que italianos e judeus somos muito parecidos e nos damos muito bem. Então, Antoinette Marie, ela é Stella Rising no Instagram. E ela tem tanta classe, sabe? Ela está sempre muito bem arrumada. E mesmo com aquele calor de agosto lá fora, ela está com a estola dela. Sim, ela é a que eu gosto. Assista a este vídeo. Assista a este vídeo. Você está prestando atenção no que está acontecendo na Virgínia agora? Com essa senhorinha simpática que tem uma loja de sobrancelhas, achou que ia ser esperta e tirar vantagem de uma pessoa judia e fazê-la parecer uma tola? Não, querida. Você mesma se fez de tola. Então ela faz essa mulher entrar, faz ela assinar uns papéis autorizando a gravação em vídeo. Ela pega o dinheiro dela e começa a conversar um pouco. E aí ela vira o jogo e diz pra ela: eu não posso mais fazer suas sobrancelhas. Você vai ter que ir embora. E a mulher percebe que tá sendo gravada. Ela pede: você poderia, por favor, parar de me gravar? A dona diz: não, você já assinou um papel, eu posso continuar te gravando. E eu não vou te devolver o seu dinheiro porque você é judia. Esse é o mundo em que vivemos agora. Se você olhar no final, a mulher judia, você vê o rosto dela, ela me lembra uma mulher ou um homem que está sendo abusado e está procurando uma forma de sair disso e se perguntando como entrou nessa situação. Ela se sente muito insegura e quer sair. Então ela tem sido assim quero dizer, pra ser honesta, eu só a encontrei nas últimas semanas. Acho que Mamãe Donnie realmente, sim, realmente. Isso a incomoda muito, especialmente quando eles tiraram Little Italy daquele mapa. Ela fica tipo, com licença. Ela denuncia o antissemitismo que vê, não só em Nova York, mas no mundo todo. E eu só quero agradecer, porque isso nos dá um pouco de apoio e felicidade. E me faz sorrir. Eu adoro ver você fazendo isso. E realmente significa muito para nós saber que existem pessoas que não são judias que estão nos defendendo. Então, sabe, eu só queria agradecer. Você está certíssima. E eu estou adorando que os italianos estão enlouquecendo com Mandani. Eles realmente odeiam ele. E olha, foram os judeus e os italianos que construíram Nova York. Esses são os imigrantes originais de Nova York que fizeram Nova York ser o que é hoje. E esse socialista jihadista está tentando destruir isso. Mas sabe, se você mexe com os judeus e os judeus, a gente tenta ser discreta. Os italianos... Você viu que ele foi para Staten Island semana passada? Eles vaiaram ele até ele ir embora. Então, eu estou gostando dos italianos, especialmente do pessoal da máfia. Sai daqui! Com quem você está mexendo? E ela é uma delas. Eu também comecei a seguir ela nas últimas semanas. Ela é fantástica. E estou aproveitando cada minuto disso. E eles têm muito charme, os italianos, Mamashi. Eles realmente estão detonando ele. E, na verdade, muita gente da comunidade negra também está detonando ele. Mandani, eles estão começando a entender quem ele é. Eu acho. Estão vendo o que está por trás das cortinas. E, aparentemente, alguém também me disse que são os italianos que têm todos os funcionários para a coleta de lixo, coleta de resíduos em Nova York. E agora eles não estão recolhendo lixo só para deixá-lo mal na fita. E então eles fizeram uma grande cerimônia. E aparentemente havia pilhas de lixo por toda a parte. Porque os italianos são assim. Você quer mexer com a gente? Nós vamos mexer com você, viu? Eles não são como os judeus liberais de Nova York. Não, eles
Você não mexe com a gente. Você não mexe e eles Sim, falam sério. Emily, quem Sim. é o seu herói desta semana? Então, toda semana, quando estou em casa, eu pergunto para o meu parceiro Yosef, quem eu devo conhecer? O que você acha? Quem eu devo tornar o herói da semana? E toda semana, sem falta, ele diz, me faça o herói da semana. Bem, agora finalmente chegou esse momento. Quero dizer, eu sou suspeita, tem muitas coisas que ele faz que eu gosto. Mas agora acho que é uma oportunidade genuína de reconhecer algo que considero muito heróico que ele enfrentou na semana passada. Nós estávamos nos Estados Unidos. Ele participou de um debate que é formatado como 1 contra 10 pessoas, ou seja, uma pessoa pró-Israel e 10 pessoas anti-Israel. E eles vão trocando os debatedores um por um ao longo de várias horas. Agora, um dos debatedores, cujo nome é Denis Fitoso, também conhecido como Death Noodles, é meio que de direita alternativa. Eu acho tipo podcaster. O quê? Total perdedor. Total perdedor. Alega seguir a linha America First, como estávamos falando. Muito extremo e, na verdade, já foi expulso, ou pelo menos publicamente condenado pelo Partido Republicano na Califórnia, onde ele mora, por seu extremismo de extrema-direita. Ele é um groiper, ele é aliado de Nick Fuentes e outros neonazistas. É assim que ele se apresenta publicamente. Ele também tentou concorrer ao Congresso em um determinado momento, mas só chegou à eleição primária, onde recebeu menos de 5% dos votos. Como eu disse, perdedor. Enfim, esse cara sobe lá como um dos 10 debatedores. Ninguém sabia quem ele era, nem eu, nem Yosef tínhamos ouvido falar dele. Eu estava na sala, então eu vi isso. E desde o momento em que ele se sentou, ele estava tentando instigar uma briga física. Eu não sei se ele achou que era uma boa ideia provocar uma briga com alguém que foi das Forças Especiais Golani e lutou contra o Hezbollah no Líbano. Mas isso acabou sendo uma péssima ideia para o pequeno Denis. Primeiro, ele, o ameaçou verbalmente. Ele começou a gritar, dizendo que Yosef é um assassino genocida de bebês que bombardeou escolas. Eu nem sei se esse cara percebeu que Yosef, na verdade, é um veterano das FDI e nem sequer esteve em Gaza nessa guerra. Mas isso não era, Fatos não importam para essas pessoas. Ele veio com uma intenção, que era claramente brigar fisicamente. Enfim, ele tentou várias vezes. Ele agrediu Yosef em 3 ocasiões diferentes durante toda a gravação desse debate. 2 delas foram filmadas. Na primeira, ele deu a volta na mesa tentando, ao que parecia, enforcar Yosef. Ele também estava constantemente tentando, cutucar ele fisicamente e fazendo todo tipo de gestos. E quando Yosef perguntou, cara, o que você está fazendo? Por que eu lutaria com você? Eu estou aqui para debater. Do que você está falando? Ele respondeu ficando muito irritado, chamando ele, de covarde e usando vários outros palavrões durante o debate, tentando intimidá-lo, gritando por cima da mesa para ele. Mas a questão é que, Yosef nem sequer se mexe, como você pode ver nas imagens. Ele nem reage. Denis subestimou muito com quem estava lidando nesse aspecto. Mas o motivo pelo qual Yosef Haddad é meu herói dessa semana é por causa do incrível autocontrole que ele demonstrou durante todo esse fiasco, que na verdade durou algumas horas. Yosef não reagiu. Ele não caiu na provocação. E mesmo depois da segunda tentativa de agressão por parte de Denis, quando ele tentou agarrar a mão de Yosef durante o debate, Yosef acabou tentando puxar a mão para longe e acabou puxando o Denis inteiro, que tem mais de 1,80 m de altura, atravessando a mesa, quase dando uma cabeçada nele sem querer. Então, depois que Yosef conseguiu soltar a mão, ele levantou o braço como se fosse dar um soco nele. E então você vê ele recuando e se controlando. Então fica muito claro na situação quem é o agressor e quem realmente tem o controle da situação. A parte mais assustadora, no entanto, é que, no final do debate, isso foi mais de 1 hora depois da parte com Denis ter acontecido. Quando Yosef saiu do local, Denis esperou do lado de fora no estacionamento, como um predador assustador e imediatamente tentou começar outra briga. Agora, Yosef passou por ele, não deu bola, não se preocupou com isso e começou a filmar a cena no local, de costas para Denis, que então veio por trás dele e tentou enforcá-lo. 2 pessoas diferentes o puxaram para longe e então Yosef se virou e não tinha percebido que Denis já tinha sido afastado. Mas Yosef se virou e acabou acertando um soco nesse Denis em legítima defesa. Agora, um boletim de ocorrência foi registrado. Eles estão investigando. Espero que essa pessoa seja presa pela violência dele. Mas dê uma olhada nas imagens. Sinta. Levante-se. Estou bem aqui. Estou bem aqui. Ao seu lado. Eu estou bem ao seu lado. Estou bem aqui. Eu posso fazer o que diabos eu quiser. O que está acontecendo? Como você está? Pessoal. Sério, vamos parar com isso. Pegar um acompanhamento. É sim. Tô com fome. Você pega. Você deve. Do lado, você pega.
Pare com isso. Pare com isso. Leve-se embora. Ei! Galera, vocês não podem fazer isso. Por favor, não faça um vídeo. Por favor, ah, meu não Deus, faça vai, isso. você está dentro. Eu não acho. Sim. Em cenas assim, ela manteve a calma. Bem, eu só ia dizer que a outra heroína não reconhecida deste episódio é você. Porque, sinceramente, você foi tão calma, eu teria entrado em pânico. Acho que eu teria entrado em pânico. Eu teria perdido a cabeça. E você estava muito calma. Você estava, sabe, filmando, você saiu andando calmamente. Chame isso de voto. Mas de verdade, esse cara ele fala muito e está muito claro que ele não sabe lutar para começo de conversa. Veja, Youssef é significativamente menor que o cara. Mas mesmo assim, eles estão se envergonhando. Eu quase sinto vergonha alheia disso. E a minha parte favorita de tudo isso é que depois ele continuou tentando se justificar nas redes sociais. Eu estava dizendo. Bem, Youssef estava se gabando de matar bebês. Isso nunca aconteceu de verdade na cabeça dele, é pura fantasia. Mas vamos supor que tivesse acontecido. Vamos supor que realmente aconteceu. Que Youssef entrou e disse, sim, eu mato bebês, lidem com isso. Como isso te dá o direito de agredir alguém? Exatamente. Essa ideia de que você tem o direito de usar a força por conta própria, sendo uma pessoa que não integra as forças de segurança, é insana. E a normalização da violência contra pessoas só porque você discorda delas, o que por acaso sempre envolve judeus na história recente, é completamente inaceitável. Isso vai contra todos os valores ocidentais e com certeza contra todos os valores americanos que temos. E qualquer pessoa que se chama de patriota ou americana ou alguém que diz se importar com esses valores deveria se envergonhar. Se esse é o tipo de comportamento que estão apoiando, seja contra judeus, seja contra árabes israelenses que apoiam o Estado de Israel, ou qualquer outra pessoa com quem você discorde em qualquer questão. Sim. Amém. Quero dizer, acho que a violência política saiu do controle. As pessoas, isso é o que acontece quando se perde a capacidade de ter uma conversa normal com pessoas que discordam de você. Que vem da cultura do cancelamento, que eu não posso mais me comunicar com você porque não concordo com você. Como aquela outra mulher das sobrancelhas. É absolutamente ridículo. Youssef é definitivamente um herói. Fico muito feliz que a mídia israelense tenha notado isso. E você sabe, ele se tornou ainda mais um herói em Israel. Ele merece isso. E você merece também, Emily. Eu acrescentaria você nisso aqui. Categoria, porque, sinceramente, como você manteve a calma é realmente incrível. E eu não sei porque você vai para casa, visitar sua família na Califórnia e tem que passar por isso. É ridículo. Certo. Ruth, quem é o seu herói desta semana? Marco Rubio. Secretário de Estado, amo todos, de 2015. É isso que eles dizem. Literalmente, a fã do Marco Rubio. Mas desta vez, eu gostaria de falar sobre algo só tangencialmente ligado à política. Tudo bem? Ele deu uma entrevista com a esposa dele. Eu vi esse podcast. E quando o assunto MAHA, Make America Healthy Again, surgiu, e o secretário de Saúde, RFK Jr., que é, na minha opinião, um fanático lunático sobre todo tipo de coisa. Inclusive, ele é um grande anti-vacina, etc. Mas essa é a dele. E tudo bem, tem muita gente que segue essa dieta. Ele acredita, sabe, em carne e chucrute, segundo Marco Rubio. Keto. Agora, a dieta keto é... Então, Rubio diz, na verdade, bem, eu apoio o MAHA. E a esposa dele disse, não, você não aprova. Não, você não aprova. Eu apoio, mas... E então ele diz, e ela diz, como assim? Você come Pop-Tarts? E ele disse, Pop-Tarts são. E qualquer pessoa na plateia que não saiba o que é um Pop-Tart, caso você não seja americana, é um tipo de tortinha de comida industrializada que você coloca, ela é achatada e retangular, e você coloca na torradeira. E em 1 minuto você tem esse lanchinho quente com um recheio de fruta. E foi inventado em 1964. Era tipo a melhor comida industrializada de café da manhã. E ele disse, essa é uma das maiores invenções da América. Você é do MAHA? Eu sou a favor do MAHA. Tipo, eu acho que as pessoas devem ser saudáveis. Não é. Eu acho que, no final das contas... No final, ele não é mesmo. O que ele come? Pop-Tarts. Não, eu não como Pop-Tarts todo dia. Ok, você come doces, Pop-Tart é uma das maiores inovações americanas da história do mundo. Se você pensar ele bem, come ele vem todas nesse as belo coisas que pacote você de papel não deveria alumínio. estar comendo. Cada uma delas. Tipo o quê? O que eu como que eu não deveria estar comendo? Além de sorvete. Qualquer coisa. Tipo, além de sorvete Qualquer coisa que tenha açúcar, você vai devorar. E o motivo pelo qual eu adoro isso é porque acho que as pessoas levam tudo tão a sério. E ele conseguia rir de si mesmo, mesmo quando a esposa dele dizia, sabe, que ele não era saudável. E também porque saúde, eu tenho que dizer, é uma moda, como qualquer outra coisa. Em um momento, você não deve comer carne vermelha. No outro, só carne vermelha. Depois, ovos fazem mal. Depois, fazem bem. Depois, sim.
Dietas ou jejum intermitente? Seja lá o que for. E ele admitiu que o que ele gosta é uma coisa industrializada, que você coloca na torradeira e que tem muito açúcar. E eu achei isso fabuloso. Bem, eu acho que ele realmente ganhou muita admiração por falar sobre Pop-Tarts, porque as pessoas realmente pensam, isso aí, é isso mesmo. E até mesmo o RFK Júnior, devo dizer, provocou ele. Em vez de ficar bravo, eles ficaram brincando um com o outro. Homem inteligente, exatamente. Então eu acho que Rubio prova repetidas vezes que ele é quem ele é. Ele não está fingindo como J.D. Vance, que criou todo esse tipo de, você sabe, ele é quem ele é. Ele é um cara legal, ele é um cara pé no chão, ele também é extremamente inteligente, extremamente produtivo, extremamente, sabe, sábio. E eu espero que a América veja quem ele realmente é. Sabe, a Casa Branca deu de presente para ele um pôster enorme com todos os memes que circulam nas redes sociais. Bem, vários deles. Existe um meme dele em cada papel. E todo mundo tira sarro de como Trump vive dando mais cargos para ele. 4 empregos. Que ele tem 1 milhão de empregos. E aí cada meme mostra ele com uma roupa ou fantasia diferente. E agora ele também é, sabe, o secretário de imprensa que está saindo, seja lá o que for. Então eles fizeram um pôster enorme com todos os seus memes. Está tudo lá, né? Muito engraçado. Bem, a gente sempre adora quando Marco Rubio é um herói, porque ele realmente merece. E eu acho, na verdade, que vai ser bom para ele. Porque até o final deste ano, eu prevejo que talvez Cuba, a Cuba comunista, possa ter caído. E isso vai ser algo que ele pode dizer. Ele vem de uma família cubana. Muitos cubanos têm sentimentos muito fortes sobre como o comunismo basicamente destruiu o país. O que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu. Espero que ele possa ver isso para que esse ciclo se feche para ele. E ele é maravilhoso. Certo, obrigada, Ruthie. Esse é um herói muito digno. Não é a primeira vez. E não será a última. Agora eu vou falar de esportes. Sim, a pessoa menos esportiva aqui vai falar de esportes. Porque eu sempre fico muito orgulhosa quando um dos nossos atletas, somos um país pequeno, nós não temos orçamentos infinitos para treinar nossos atletas. Na verdade, às vezes é até patético como não investimos o suficiente nos músicos e músicos. Mas tem um corredor etíope israelense maravilhoso chamado Gashau Ayali, que ganhou a medalha de ouro no Campeonato Europeu, Campeonato de Atletismo. E ele venceu e dedicou sua vitória ao seu país, porque ele é muito patriota. Olha só. Primeiramente, quero agradecer ao povo de Israel por nos darem o direito de representá-los com honra. E isso é uma grande honra para nós. Pessoalmente, estou muito feliz por ter conseguido conquistar mais uma medalha no Campeonato Europeu. Quero dedicar minha medalha pessoalmente a todo o povo de Israel. E eu amo muito vocês. E nos encontraremos no ano que vem. Então, sabe, nós apoiamos nossos atletas. Eles nos dão um respeito enorme, enorme ao redor do mundo. E eles estão enfrentando dificuldades realmente grandes, porque às vezes há pessoas vaiando quando eles entram. E eles estão enfrentando o que ninguém mais está enfrentando. O mesmo acontece com nossos cantores no Eurovision. O mesmo acontece com nossos atletas em todo o mundo. Tivemos uma campeã de judô na semana passada, uma jovem incrível. E hoje, estou particularmente orgulhosa de que seja uma etíope israelense. Pelas nossas comunidades minoritárias em Israel, estamos extremamente orgulhosos de Gashau Ayali. Você é minha heroína da semana. Eu vi isso no Instagram e fiquei também muito, muito orgulhosa. Foi realmente muito bonito de ver. Ele ganhou ouro. É incrível. Sabe o que quero dizer? Você ganhou ouro. Poxa, é muito difícil. Ir lá com uma torcida barulhenta, com pressão. E nós somos um país pequeno. Sabe, eu realmente encorajaria todas essas pessoas que estão assediando, você sabe, judeus comuns ao redor do mundo e israelenses comuns que estão de férias. Eu realmente encorajo eles a irem assediar a equipe israelense de judô. Sim, especialmente as mulheres. Nós as vemos. Vão atrás delas. Essas mulheres que treinam. Da próxima vez que Yosef for a algum lugar, vamos mandar os judocas para judô. Poxa, e junto com os italianos em Nova York, isso seria ótimo. Vamos lá. Eu sou a Ié. Sim. Nós realmente podemos reunir uma multidão à altura de qualquer um desses perdedores de cabelo azul. De qualquer forma, nós nos divertimos analisando tudo isso com vocês. Oramos por paz. Oramos para que nossos soldados feridos se recuperem. Oramos pelas famílias que perderam seus filhos nesta guerra horrível que não começamos. E esperamos ver vocês na próxima semana. Muito obrigada por assistirem.